Boa noite, é bom a gente estar aqui. Hoje foi um dia bem corrido, um dia muito quente e um dia muito corrido. Hoje uma tia nossa faleceu ontem, hoje era o dia de aniversário dela, e ela foi enterrada hoje, eu estive ali. E uma pessoa muito importante na nossa família. Ela foi casada com um tio meu, que também já é falecido, e estava com câncer, e o Senhor a chamou ontem. E ela, quando eu era garoto, ela não era cristã. Ela não era cristã, mas depois, aí, alguns anos atrás, ela se converteu e se agarrou com a fé, se agarrou com o Senhor. E hoje ela já está com o Senhor, nós estivemos ali, e é uma pessoa que foi muito importante, que matou nossa fome. Eu não cheguei a pegar muito, mas minhas irmãs contam que ela muitas vezes chegou lá em casa e ajudou, e socorreu, e a gente quer guardar aí com carinho essa memória, tia Francisca, e que Deus console o coração de todo o meu primo Marcos, toda a família, minha tia Edival que está aí, tia Benjamin, que acompanharam mais de perto a vida dela, minha mãe que está em casa, né, que minha mãe estava acompanhando bastante ela nesses últimos tempos agora, mas Deus sabe todas as coisas, amém? Mas estou muito feliz com essa noite, noite de Santa Ceia. E na Bíblia diz que nós devemos, antes de cear, examinar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a vida com Deus é uma vida de autoexame. Autoexame é com a ajuda daquele que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. O autoexame humano, ele é enganoso, porque o coração do homem é enganoso. O autoexame tem que ser pelo Espírito Santo que habita em nós. Você se autoexamina com o Espírito Santo, com um olhar do Espírito Santo. E aí sim, você consegue enxergar o que está escondido, você consegue mudar, você consegue repensar, você consegue, redirecionar a sua vida. Então, por conta disso, toda a Santa Ceia é muito importante a gente trazer uma palavra de autoexame, uma palavra de reposicionamento, de como nós estamos, como que nós estamos vivendo. Né? Hoje foi minha tia enterrada. Amanhã seremos cada um de nós. Hoje o pastor que estava ministrando lá falou isso. Não tem como correr. E aí, quando chegar esse dia, como nós estaremos, né? Como vai estar nosso coração? Então, nós temos que o tempo todo examinar o homem a si mesmo, olhar para dentro de si, pedir ao Espírito Santo, esquadrinha meu coração. Lembra o rei Davi? Vê se há algum mal em mim. O rei Davi dizia, vê se há algum mal em mim, olha para dentro de mim. Vai, olha cada cantinho do meu coração e me conduz a caminho eterno. Então, essa é a nossa vida cristã. Então, por isso nós estamos pensando hoje, quem são vocês, ou quem sou eu, vamos dizer assim. É uma pergunta que foi feita, né? Quem são vocês? Que era um grupo ali de, acho que 7 jovens. Então, a pergunta foi, quem são vocês? Quem são vocês? Então, a pergunta pode ser feita por nós também. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu tenho sido? Então, é uma pergunta aí de autoexame e que o Espírito Santo nos conduza. Você vai precisar ter muita atenção, você vai precisar estar em oração, porque é uma batalha, você vai precisar não se levantar, né, dar uma segurada aí na água, se não tiver jeito. Tem gente que toma remédio, né, diurético e tem que ir no banheiro, então não tem jeito. Mas se você não tem esse problema, dá uma segurada, vai ser bem dinâmico, bem rápido, para não demorar. Toda vez que a gente fala que vai ser rápido, acontece o contrário. Mas hoje eu prometo, eu estou cansado, né? Então vou tentar ser bem sucinto. Vamos abrir lá, nesse livro que eu amo, Atos capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Você pensar numa mensagem, quando você está sendo bombardeado por tudo quanto é lado, você está esperando notícia, você está ansioso, você está cuidando de gente, não é fácil. Tem semana que é tranquilo, mas não foi fácil. Então, quando chega esses momentos em que eu não consigo sentar no computador, refletir, as mensagens sempre surgem de madrugada. Quando eu estou muito aflito, eu tenho que deitar e falar, Senhor, fala comigo. E o Senhor trouxe à minha memória esse texto de Atos, capítulo 19, versículo 11. Diz assim, Atos 19, 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo,
de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Vamos dar uma pausa aqui, imagina que coisa. 11:12 está dizendo que milagres extraordinários Deus fazia por meio de Paulo. Então não era Paulo que fazia, era Deus através da vida de Paulo, né? Deus usava Paulo. Agora é interessante que ele, como ele era limitado ao tempo e espaço, Paulo era limitado. Se ele tivesse numa cidade, se ele tivesse em Jerusalém, ele não tinha como estar na Judéia, ele não tinha como estar em Samaria. Então ele era limitado. Então o que fizeram? A coisa era tão extraordinária que pegavam lenços e aventais de Paulo e levavam até o enfermo. Então alguém chegava assim: Paulo, você tem como ir lá na minha casa? Minha mãe está doente. Ele: não, eu não tenho como, estou viajando. Então alguém puxava ali um avental de Paulo, levava até a casa, até a mãe, e aquela pessoa era curada através do poder de Deus da vida de Paulo. Olha que coisa. É claro que tem pessoas que querem pegar isso e tentar trazer para os dias de hoje e vender lenço, vender fronha, né? Isso aí é charlatanismo, né? Estou falando aqui desse texto bíblico que está dizendo que isso era feito espontaneamente. Ninguém te filmava, ninguém vendia isso, era uma coisa espontânea. Então isso acontecia. Esses enfermos eram curados, e não só doenças, mas até espíritos malignos saíam, eram expulsos através dessa ação. Então, aí na continuação, o que acontece lá? Vamos lá. Versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Então, alguns judeus, jovens, que tinham costume de fazer exorcismo, usam aí da história de Paulo, dessa fama que está chegando de Paulo, e começam a tentar reproduzir isso. E aí eles dizem assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, eram 7 jovens. Um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Então eram 7 filhos de Seva, que era um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Olha que coisa, o espírito maligno. Um dia, o espírito maligno olhou para ele e falou assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Aí é o tema aí, vocês quem são? Quem é você? Quem sou eu? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram para casa nus e feridos. Foi um mico, né? Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. Isso gerou um temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, chegou a 50.000 dracmas. O pessoal se converteu, olhou: esse livro aqui eu não uso mais, esse livro aqui não é bíblico, esse livro aqui não é algo... Não faz parte da minha fé, não importa o quanto ele tem valor, não importa o quanto ele é caro, eu não vou ceder para alguém. Eu lembro que a gente ganhava cesta no trabalho e vinha com vinho. E na minha casa a gente sempre teve essa ideia de não beber bebida alcoólica. Meu pai foi alcoólatra durante muitos anos. As histórias que a gente via de família destruída por causa do alcoolismo. Então a gente decidiu não beber nem vinho. E quando vinha a cesta, a gente não queria aquilo para nós e não queria aquilo para alguém. Então, meus amigos, me dá o vinho aí. Aí eu, não, vou levar. Mas você bebe? Eu, não bebo, mas vou levar. E a gente não dava para alguém aquilo que a gente não queria. Aquilo que a gente entendia que podia ser, pode ser ou não, mas normalmente tem feito um estrago grande na vida de muitas famílias. Estava conhecendo a história de uma família essa semana, e ela disse: pastor, o álcool destruiu a minha família.
Eu carrego traumas até hoje, estou fazendo terapia e eu tenho vencido traumas por causa do alcoolismo na vida do meu pai. Então, a gente tem essa ideia, a nossa igreja também tem essa ideia de não promover, de não incentivar a bebida alcoólica. E aí eu pensava assim, aquilo que eu não quero para mim, eu não vou dar para ninguém. Minha mãe sempre falou isso, nunca dê para alguém aquilo que você não quer para você. Então, se alguma coisa não é boa para mim, eu não passava à frente. A gente não passa à frente. Aquilo é jogado fora, aquilo é descartado, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. O povo se converteu. Tinha livros que valiam muito, não importa, se que não presta para mim, não presta para o outro. Mesmo que ele não tenha a minha, mas ele não tem a mesma fé, não importa, o que não presta para mim, eu não quero que preste para o outro. Eu tinha tios que não iam na minha casa. Eu tinha tios que não queriam ir lá. Porque lá não tinha liberdade de fumar na sala, por exemplo, ou beber. Mas quando o bicho pegava, eles sabiam aonde recorrer. Porque a gente colocava uma barreira, olha, até aqui nós vamos, minha casa é minha, eu tenho o direito de ter as minhas escolhas. Então, a gente decidiu isso. Então, esse povo aqui se converteu e falou assim, esse livro não presta, não é bom para mim. Eles queimaram em praça pública. Publicamente eles declararam, agora, a partir de agora, tudo isso para a gente não tem mais valor. E alguém somou aquilo, alguém calculou aquilo, e valia muito dinheiro, muito dinheiro. Quando a gente se converte, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. E aí eu lembro do que eu falei na quinta-feira, quem estava aqui, Rodolfo Abrantes, lembra? No auge da fama do Grupo Raimundos, ele abriu mão, literalmente. Foi criticado, virou chacota, ouviu todo tipo de coisa, teve o seu melhor amigo como inimigo. Agora, há pouco tempo fizeram as pazes, e é uma coisa mais linda, né? Como foi esse processo. Mas ele teve a vida toda porque ele se converteu, entendeu que ele ia morrer. Ele estava próximo da morte. Ele disse, eu quero agora viver, eu quero Jesus. Então, há um custo grande. Salvação foi pago, nós não precisamos pagar nada. Mas caminhar com Cristo tem um custo. E para essas pessoas, eles pegaram os livros e queimaram em praça pública. Versículo 20, dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Irmãos, nós vamos voltar ao versículo 13, para a gente pensar alguma coisa aqui. Ele diz assim, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Olha que coisa interessante. Nessa noite de ceia, um alerta que o Senhor nos faz hoje, é o risco que a gente corre de viver uma fé terceirizada. O que esses jovens estavam fazendo era viver uma fé que não era deles. Eles expulsam ou tentam expulsar o demônio pela fé que não é deles. Saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não é que saia em nome de Jesus a quem Cristo que eu prego. Saia pelo nome de Cristo que eu creio, que eu vivo. Não. Saia em nome de Jesus, o nome de Jesus pela pregação de Paulo, pela fé de Paulo. Eles tentaram terceirizar a fé deles. E isso é impossível de ser feito. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Isso é cada vez mais comum. Na década de 60, 70, eu nasci em 75. Mas eu lembro que o negócio era muito interessante. Não havia, vamos usar o termo evangélico ou crente, não praticante. Isso não existia. Não existia no IBGE, não existia em pesquisa, não existia na conversa com as pessoas. Eu não lembro de chegar para um amigo, Júlio, da nossa época lá, e perguntar, você é o quê? Eu sou evangélico não praticante. Existia isso? Não existia. Tinha, sim, católico não praticante. Mas uma pessoa protestante dizer, não, eu sou protestante, mas eu não pratico a fé. Não havia isso. Hoje, isso é muito comum, já nas estatísticas, essa declaração. Gente que diz, olha, eu sou crente, eu sou cristã, eu sou protestante, eu sou evangélico, mas não sou praticante. Agora, por isso que é importante, numa noite como essa, num domingo como esse, a gente poder alertar você
de algo que te rodeia, de algo que te assedia todos os dias. A tentativa de você ir para um lugar de terceirização, onde você tem alguém que vai fazer o papel que é teu, onde alguém será o seu intermediário, onde alguém vai te representar, você vai contribuir, você vai investir num personagem, seja Paulo, seja Pedro, seja pastor Davi, seja de Macedo, seja Felipe Valadão, para que ele faça, eu expulso esse demônio em nome de Felipe Valadão, a quem ele prega o Cristo que ele prega. É cada vez mais comum a tentativa da gente ter alguém que nos represente, no sentido de ter a fé que seria nossa, de ter a postura que seria nossa. Isso precisa ser denunciado. Não existe compatibilidade do evangelho com um cristão não praticante. Não existe possibilidade de coexistir evangelho com alguém que se diga não praticante. Não existe possibilidade de coexistir o evangelho com alguém que se diga não praticante. Isso não tem sentido. Já falamos durante a série Agora ou Nunca que o evangelho é comprometedor. Então, essa história de expulsar em nome de Paulo não faz sentido no evangelho. Porque o evangelho te compromete da ponta dos pés ao último fio de cabelo. O evangelho exige nada mais, nada menos de você do que tudo. Lembra do jovem rico? O jovem rico, ele fazia tudo direitinho. Ele, se fosse dar uma nota para ele, era 9,9, não sei quantos noves. Mas o Senhor olhou para ele, uma coisa te falta. Se fosse numa média ou num cálculo dos dias atuais, o jovem rico passaria com aplausos. Mas Jesus, no olhar do Cristo, do Evangelho, que sonda os corações, que sonda o teu coração e o meu coração nessa noite, ele não foi aprovado antes que ele ouvisse isso. Uma coisa te falta. Talvez ele vai dizer isso para você. Uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Está tudo legal, está tudo bom, mas uma coisa te falta. Não saia daqui decidido a ir até a tua irmã. Não saia daqui enquanto você não decida ir até o teu marido, até o teu filho, até aquela pessoa que te magoou, teu pai, tua mãe. Não saia daqui antes de resolver isso. Uma coisa te falta, porque o evangelho é comprometedor. Ou é tudo ou é nada. Mesmo que você tenha 99,9. A entrega tem que ser total. Como eu disse na série Agora ou Nunca, no evangelho não tem espaço para Amazias. Lembra do rei Amazias? Ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Mesma coisa. Ele fez algumas coisas que agradavam ao Senhor, fez, mas não com inteireza de coração. No evangelho não há espaço para Amazias. Jesus sempre deixou isso claro. Ele tinha uma multidão ouvindo, e ele confrontou de tal maneira aquela multidão, que aquela multidão decidiu ir embora ou abandonar. Porque ele percebeu que alguma coisa faltava. Ele não vai aplaudir esse tipo de entrega parcial. Ele não vai fingir que não está vendo essa entrega parcial. Ele vai te confrontar. Ele vai confrontar para até que você se entregue totalmente. Ele vai dizer para aquele jovem, uma coisa te falta. E mesmo que diz no texto que Jesus o amou, é interessante o diálogo com o jovem rico, porque o texto e o escritor do texto diz que Jesus o amou. E eu fiquei tentando pensar como que alguém escreve isso. Eu estou relatando o encontro de Jesus com o jovem rico. Eu estou escrevendo essa história. E o que aquele escritor viu no olhar de Jesus, que diz que em nenhum momento, quando aquele jovem começou a responder,
que desde pequeno seguia a lei, que desde pequeno cumpria a lei. Diz o texto que e Jesus o amou. Eu não sei qual foi o olhar, eu não sei qual foi o sinal que fez aquele homem ao escrever a Escritura, aquele apóstolo ao escrever a Escritura, dizer que Jesus o amou, mas o amando não deixou de dizer uma coisa te falta. Ele ama, mas não vai deixar de dizer uma coisa te falta. Ele não vai fazer com que o amor dele faça ele fingir que não está vendo que você não se entregou totalmente. Ele vai te amar, mas ele vai dizer uma coisa te falta. E diz o texto que aquele homem foi embora rico. Ele era rico. Ele foi embora triste porque possuía muitos bens. E às vezes, na hora da gente confrontar, a gente deixa de confrontar. Porque a gente não suporta ver um filho triste. E a gente prefere aplaudir o erro do que corrigir. Porque a gente não consegue tolerar o choro, a reclamação. Mas Jesus, ele não faz isso. Ele ama, mas ele diz uma coisa te falta. Então, irmãos, ele sempre deixou claro que aquele que não era por ele, era contra ele. Ele sempre deixou claro que quem com ele não ajunta, espalha. Ou seja, o evangelho, ele é um divisor de água na vida de todos que o seguem. Não pode haver uma dúvida, uma coisa dúbia, uma coisa esquisita. Não, é decisão concreta. É entrega concreta, séria. Vamos voltar lá para o versículo 14, 15, 16. Os que estavam fazendo isso, esse exorcismo aí, eram os 7 filhos de Serva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancou com tamanha violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Sabe por quê é tão perigoso viver uma vida de fé, de faz de conta? Você lembra da época de garoto, de criança? A gente brinca muito quando a gente é criança de faz de conta. E eu lembro de eu ficar observando minhas filhas, Milena, depois Mariana, nessa fase infantil, e elas escolhendo os personagens delas. Na época que a Frozen ficava, bombada, eu sou a Frozen. E o problema todo das crianças era que todos queriam ser Frozen, porque Frozen estava na moda. Aí ficava aquela discussão, eu sou Frozen, não, eu sou, e ficava. Aí tem as outras personagens, ninguém queria. E às vezes aquilo ficava ali, aquela discussão, e acabava não tendo, rolando a brincadeira. Eu lembro até, na Bahia, acontecesse um tipo de coisa parecida, que a gente ia jogar o baba. Lá na Bahia, quando jogar pelada, jogar futebol, é baba. Vamos jogar um baba? Lá é assim. Quando a gente ia jogar o baba, era, 4 horas da tarde. A gente chegava lá para jogar, aí sempre alguém jogava bola assim no chão, começava a bater bola antes de escolher os times. E começava alguém, tem que escolher o time. Para de chutar a bola, vamos parar aqui. Para a bola, vamos escolher o time. Quem vai escolher o time? Você escolhe, você e você. 3 times, um fica de fora. Aí, não, eu não quero. Aí, gente, não foram 1 ou 2 vezes que escureceu e a gente não conseguiu jogar. Porque ninguém queria escolher, e ninguém queria decidir, e ninguém queria parar de chutar a bola, e no final a gente às vezes vinha embora, porque escureceu, não tinha como jogar mais, porque a gente ficava nessa indecisão. Nessa coisa de faz de conta, a mesma coisa. Eu sou Frozen, não, eu sou a Branca de Neve, eu não sei o quê. Todo mundo vai buscando personagem. Só que, na vida cristã, na vida do Evangelho, nós não temos como viver esse faz de conta. E muitas vezes nós somos, sim, assediados para fazer esse faz de conta. Faz de conta que eu creio, faz de conta que eu sou cristão, faz de conta que eu recebi o Evangelho, faz de conta que eu estou completamente comprometido, porque não basta entregar a vida a Jesus. Não basta começar com Jesus. Você tem que continuar e continuar e continuar todos os dias com Ele. Você tem que se envolver com Ele de tal forma que a sua relação com Ele vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai, expandindo a sua visão com Ele. Ou seja, não há possibilidade da vida cristã ser um faz de conta.
Eu lembro que eu entrei numa empresa uma vez, primeiro trabalho carteira assinada, e tinha um elevador de carga. E eu olhava para aquele elevador de carga e eu sonhava um dia poder controlar aquele elevador de carga. Porque eu achava aquilo mal barato. Eram 2 andares. Ele subia com as roupas para o 2º andar. E eu vi um amigo meu com uma habilidade, o rapaz ensinou ele pum, ligava, colocava as roupas, e pum, aí, aquele barulho, subia o elevador de carga, ele parava lá no 2º andar, o pessoal tirava tudo de dentro, depois ele abaixava, controlando lá pelo controle lá de baixo. E eu fui pegando um tempo de empresa, só que ao invés de eu me interessar, ao invés de eu me informar, ao invés de eu aprender o que é freio, o que é subida, o que é descida, o que é emergência, o que aqui, eu ficava olhando, mas não aprendi. E um dia eu achei que poderia fazer ou viver de faz de conta que eu sabia. E não tinha ninguém para subir a carga. O que eu fui fazer? Eu fui lá me atrever a controlar aquele elevador. E aí, vou mostrar para minha chefe que eu já estou fera, mas fera sem exercício, fera sem aprender, fera sem se interessar, fera por um achismo, fera por brincar com coisa séria. É isso. E evangelho é coisa séria. Nós vamos continuar brincando com coisa séria. Nós vamos continuar parecendo ser o que nós não somos. Eu fui lá querer brincar com coisa séria. O faz de conta que sabe. E eu acionei o elevador para subir. Quando ele foi subindo, eu comecei a pensar, não sei como para, eu sei como desce. Aí eu desci, eu baixei para descer. Ele desceu. Quando foi para descer, para bater com tudo, eu falei, eu sei como sobe. E botei para cima para subir. Ele ficava nesse jogo. Quando ia bater no teto, eu descia. Quando ia bater no chão, eu subia. Até que aqui, o nervoso foi tomando e eu já não sabia mais parar para não bater no teto e nem parar para não bater no chão. E ele começou a dar burdoada na laje daquela empresa, e bum, bum, e bum, e fumaça, e a gerente gritando, desmaiando, e todo mundo gritando, até que o meu amigo correu, e falou, rapaz, e desligou. O evangelho não é brincadeira, não dá no evangelho para o faz de conta, para entrar numa igreja, sair e não se comprometer com as verdades do evangelho. Você vai se queimar, porque o evangelho é coisa séria. Tem que haver envolvimento, tem que haver interesse pela palavra, pela Bíblia, tem que saber abrir a Bíblia, saber onde é Gênesis, aonde é Apocalipse, quem é o profeta, quem é fulano, quem é ciclano, tem que se interessar, porque o evangelho é coisa séria. Uma palavra pode matar uma pessoa. E as pessoas vão te procurar, porque vem em você uma referência. E se a gente continuar do faz de conta, elas vão bater na porta de uma propaganda enganosa. Minha filha está endemoniada. Fulano, minha filha quebrou tudo lá em casa. Eu soube que você é cristã. Você sempre está na igreja. Você pode me acompanhar. Teve gente que já me ligou desesperado para eu expulsar demônio por telefone, porque não sabia o que dizer. Porque, como foi dito aqui, já deveríamos ser mestres pelo tempo, mas somos como meninos, como crianças, que precisamos de leite. Porque a vida do evangelho é uma vida para cima, de crescimento, de amadurecimento, de aprendizado. Se você não sabe orar, você precisa, daqui a um tempo, saber orar. Se você não sabe ler um texto em público, daqui a um tempo você precisa aprender a ler um texto em público. Para a vergonha dessa igreja, pessoas aqui nunca pisaram numa escola bíblica. Para a vergonha dessa igreja, pessoas aqui nunca pisaram num culto de quinta-feira. Para a vergonha dessa igreja, pessoas aqui nunca foram fazer uma visita. Que não seja para o João Gabriel, mas que seja para a Cíntia. Que seja para Alexandre, que seja para a Fernanda, só para dar um abraço. Eu vim aqui só para te dar um abraço. Ah, eu não consigo. Você não consegue no hospital, mas você consegue fazer alguma coisa. Tem coisas que eu também não consigo.
Mas outras tantas eu posso e você pode, nós podemos, e juntos nós vamos compondo esse corpo que é capaz de pegar um aleijado e carregar até onde Jesus está. Todos temos demandas, todos temos anseios. Jesus está na casa. Eu podia ir você e dizer, eu preciso de tantas coisas, eu vou pedir por mim. Eles largaram tudo, foram na casa daquele aleijado e disseram, ele precisa mais do que a gente. Carregaram aquele jovem na maca, levaram até Jesus, a casa estava cheia de gente. Eles não desistiram, subiram, abriram o telhado e desceram aquele homem. E Jesus o curou, porque grande é a fé de vocês. Ele falou, grande é a fé do aleijado. Não, a fé de vocês. Ou seja, irmãos, não dá para viver uma vida de faz de conta. No mundo espiritual não existe fraude. No mundo espiritual não existe fraude. O que é, é. Se está com a roupa de manga, se está com o coque enorme, se está cheia de aparência de espiritualidade, no mundo espiritual sabe o que realmente está no coração. Ninguém consegue burlar o mundo espiritual numa espiritualidade disfarçada. Porque o Senhor conhece, esquadrinha os nossos corações. Então não tem como expulsar por Paulo. Não tem como expulsar por outro. Tem que ser na sua fé, no nome de Jesus, no seu envolvimento, na sua entrega, no seu dia a dia. No mundo espiritual não existe fraude. João capítulo 2, versículo 23 ao 25. João 2, 23 e 25. Enquanto estavam em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. O pessoal viu os sinais, opa, eu creio. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus nunca se impressionou com multidão, com aplauso. Oh, agora eu quero, agora eu vou, agora conta comigo. Jesus nunca se deixou levar pelo oba-oba, porque ele conhece o íntimo. Quando a gente se examinar, o problema está na gente, não está nele saber quem nós somos. O problema está na nossa sinceridade, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O mundo espiritual nos conhece, irmãos. Jesus nos conhece, não faz sentido fingir, não faz sentido tentar enganá-lo. Diante dessa mesa, ao se examinar, não minta. Não minta, ele não quer a sua perfeição, ele quer a sua sinceridade. Lembra do fariseu e do publicano? O fariseu é um religioso. Ele chegou, eu sirvo o Senhor, eu dou o dízimo, eu isso, eu aquilo, Senhor, obrigado. Ele ainda compara-se com o publicano. Obrigado porque eu não sou igual a esse pecador aí. E o publicano, ele nem olhava para o céu. Ele nem entrava no recinto sagrado. Ele batia no peito, olhando para o chão e dizia, Senhor, miserável homem que sou pecador, tem misericórdia de mim. E o Jesus disse, sabe quem voltou justificado? Não foi aquele que se exaltou, foi aquele que se humilhou. O que ele espera da gente diante dessa mesa, não é o quanto você acertou esse mês, o quanto você acertou, o quanto você tem feito. Ele quer diante dessa mesa o quanto você reconhece que muitas vezes você, como eu, somos uma fraude. Muitas vezes nós somos uma fraude diante dele. Nós ficamos no faz de conta. Então o endemoniado saltou, versículo 16, então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancou com tamanha violência, que eles fugiram para casa nus. Sabe, olha só, gente... eu te expulso no nome de Jesus que Paulo prega. Eles começam a brincar com aquilo, eles começam a manipular aquilo. Olha que coisa. Só que aquilo virou coisa séria. É o que eu falei, evangelho é coisa séria.
Não dá para achar que uma hora sempre vai ficar tudo bem, se eu brincar faz de conta. Evangelho é coisa séria. Aquilo que começou numa coisa, sabe, que estava dando certo e tal, agora não. Aqueles homens se voltaram endemoniados contra eles, os espancaram, deixaram eles nus, eles fugiram. Essa é a realidade nua e crua. A gente tenta viver uma utopia, a gente tenta viver um faz de conta, só que existe uma realidade nua e crua. Eu lembro na época do colégio, quando ficou aquela moda, eu não lembro o nome que se dava, naquela brincadeira de brincar com copo, com espíritos. Como? Tinha um nome, né? É um nome esquisito, tem até um filme. O pessoal brincava com um copo, invocava alguns espíritos, mandava se movimentar, e muito daquilo não tinha nada com nada. Mas eu lembro de não, foi uma ou duas vezes, em que alguém foi até a diretora correndo, Estela, vai lá na sala, porque tem alguém lá caído, se debatendo. Estela, por favor, a diretora ia, chegava lá, aí estava aquele garoto tudo com o olho esbugalhado, e um dos alunos estava se debatendo. Aí tinha que tentar buscar a irmãzinha do coque, tinha que tentar buscar alguma irmã lá do colégio, alguma merendeira, alguém que estava lá para poder ir lá, e aquela pessoa ia lá, ia orar por aqueles garotos. Algumas vezes aquilo era psicológico, aquilo era influência daquele momento, mas eu creio também que o mundo espiritual existe, e algumas vezes sim, eu vi a coisa ficar bem complicada. Porque a gente pensa que tudo vai ficar bem, a gente pensa que a gente pode fazer de conta, só que aqui diz que eles avançaram contra aqueles homens. Ou seja, não dá. E vem uma frase na minha cabeça, que eu fui até pesquisar sobre ela, que eu acho que encaixava bem. Que é, não sabe brincar, não desce para o prei. É uma frase que fala isso, não sabe brincar, não desce para o prei. No Evangelho é um pouco disso. Não sabe no que você está se metendo, então não se candidate. É isso que falta na gente. A gente não entende a seriedade da decisão de seguir Jesus. Porque a gente vive num país livre. A gente não é perseguido. Por que na nossa época não tinha crente não praticante? Porque não era vantajoso, porque você ouvia palavrão, as minhas irmãs tinham saia, fazendo educação física de saia, porque a gente achava que era pecado usar bermuda na época. As minhas irmãs fazendo educação física com aquela saia rodada, eles levantavam a saia, crente não sei o que lá, um palavrão bem feio, crente não sei o que lá. E elas ficavam, meu Deus, o que é isso? Assim era o sistema. Então ninguém queria ser crente. Ninguém queria ser crente porque não era bom, não era legal, era terrível. Então era assim que a gente vivia. Então ninguém se candidatava, ninguém dizia eu vou. Não era vantajoso. Aí a coisa foi se banalizando. Hoje nós temos pessoas que ficam no faz de conta. E aí o Senhor Jesus vai dizer, olha, Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, existe sim um perder e um ganhar. Existe sim uma renúncia. E olha para que não fique como uma loucura o que eu estou dizendo. Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Uma grande multidão, muita gente. E acompanhando Jesus, este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama seu pai ou sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha agora o que eu vou falar, olha só que exemplo que ele vai dar. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou seja, ele está dizendo, se você quer seguir o evangelho, assim como alguém que vai construir uma torre, calcule se você vai ser capaz de terminar essa obra. Para que no final você não consiga terminar e as pessoas comecem a rir de você. É preciso fazer esse cálculo, ou seja, é preciso entender que existe uma realidade acontecendo e que esse faz de conta não vai burlar essa realidade. A realidade vai chegar. Voltando lá para o versículo 17 do texto que a gente está lendo. Versículo 17, quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam, e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniam seus livros e os queimavam publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Olha que coisa. Quando as pessoas viram o que tinha acontecido, isso gerou algo no coração daquelas pessoas. Quando elas viram aqueles jovens fugindo nus e humilhados, aquilo gerou 3 situações que eu queria comentar para a gente orar, antes da gente encerrar. Primeiro, temor. Temor. E é isso que nos falta muitas vezes. Temor. Diz que todos ficaram cheios de temor. O nome do Senhor é engrandecido. Temor a Deus. Temor a esse nome. Ele é Pai, mas Ele é santo. Ele é Pai nosso, mas está no céu. Sempre você vai ter esse lado mais íntimo, mas você vai lembrar ao mesmo tempo que esse Pai está no céu. Ele é íntimo, você pode chamá-lo de paizinho, de abapai, mas ao mesmo tempo ele é Senhor, ele está no céu, Pai nosso que está no céu. Então isso tem que gerar temor em nós, e não uma banalização da sua relação com Ele. Segundo, confissão de pecados. Sempre quando a gente se chega e se a gente olha para a gente, isso tem que gerar também uma confissão de pecados, de verdade. Diz no versículo 18 que muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Confissão de pecado. Tem que haver confissão de pecado. Declarar, não omitir, não esconder. Terceiro, atitude de mudança. Outra coisa que acontece. Primeiro, temor. Segundo, confissão de pecado. Terceiro, atitude de mudança. Versículo 19 diz que grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, chegou a 50.000 dracmas. Eles tiveram atitudes de mudança. Isso aqui não presta para mim, eu vou me desfazer disso. Isso aqui não presta para mim, eu entrego isso, eu não vou mais participar disso. Então, 3 ações que aconteceram com o efeito de ver o que aqui aconteceu, com alguém vivia uma vida, aquele jovem vivia uma vida de faz de conta. O que eles viram diante daquele faz de conta se desmoronar foi que eles tiveram temor, confissão de pecados e mudança de atitude. 2 Crônicas 7,14, para fechar, fala isso. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se afastar dos meus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É interessante que o texto vai dizer que um dia, versículo 15, diz assim, um dia o Espírito lhe respondeu. Um dia, o Espírito lhe respondeu. Conheço Paulo, conheço Jesus, mas não conheço vocês. Quando fala que um dia isso aconteceu, quer dizer que houve outros dias que isso não aconteceu. Talvez eles fizessem isso e desse certo.
Às vezes isso acontece. A gente vive um faz de conta e as coisas acontecem. Pessoas choram quando você ora, mesmo você estando vivendo um faz de conta. Pela necessidade, pela correria. Você está vivendo um faz de conta, a pessoa chegou, você ficou sem graça de dizer para ela que você está vivendo um faz de conta. Aí você ora por ela e Deus responde aquela pessoa chora. Quantas vezes eu cheguei aqui vivendo um faz de conta, preguei e pessoas ouviram a pregação. Só que um dia a coisa não aconteceu mais. Um dia aqueles demônios falaram assim: olha, eu não conheço vocês. Conheço Paulo, conheço Jesus. Vocês eu não conheço. E avançou contra eles. Eu costumo dizer o seguinte: se o evangelho que eu vivo é uma mentira, eu estou enrascado. Porque o mundo real bate à minha porta todos os dias. Essa semana foi assim. E se eu vivo uma mentira, se eu não busco me humilhar, como eu vou me humilhar aqui hoje junto com você, eu vou viver uma loucura. Você não tem como suportar a vida real se você não viver um evangelho real. E mesmo vivendo um evangelho real, tem horas que o ar fica rarefeito. Mesmo assim não é fácil. Mas pior é se a gente não se comprometer com aquilo que a gente diz crer.